você, quando chegou em Rio Preto, há 15 anos atrás, eu lembro exatamente quando você chegou lá na produtora com aquela vontade, aquele desejo de fazer e tal, tal. 15 anos depois, continua o mesmo desejo? O desejo mudou, né? Realmente, eu era um cara de 25 anos. Então, eu cheguei na cidade, eu nem trabalhava com isso ainda exatamente, né? Eu fui gerente de loja aqui durante muito tempo, já trabalhava com isso em Marília, que é a minha cidade natal. Quando eu cheguei aqui em Rio Preto, fui trabalhar, né? Tava fazendo mestrado como aluno especial e tal, e tinha que trabalhar para pagar contas, enfim, para viver. Mas não era aquilo que eu queria fazer da minha vida, exatamente. Até que eu ganho esse primeiro editalzinho aqui na cidade, um edital pequeno na época, um dinheirinho bem pequenininho para fazer o meu primeiro filme. Falei, caramba, é isso que eu vou fazer da minha vida. Então, na época, eu tava com uma vontade, um desejo enorme de ser cineasta, né? Que era o que eu tinha estudado para poder fazer. E quando eu chego lá na produtora e te conheço, e você topa fazer o projeto, eu falei, cara, agora pronto, agora fechou. Né? Porque na época, mesmo com a inexperiência, né, tinha um coração desse tamanho. Sim. E eu acho que o nosso primeiro filme foi isso, né? Sim. Porque você comprou a ideia de uma tal forma também, que eu via o brilho no teu olho. Você estava acabando de fazer o teu primeiro filme, que foi um longa chamado Mármore, Isso. aqui em Rio Preto, de um cara que a gente conhece, acho que todo mundo aqui conhece, Rafael Marto, Sim, né? sim. Na época, e aí eu chego com a ideia da gente fazer um outro filme. E você comprou a ideia e fomos fazer. Quanto que eu te paguei na época? Nada? Não sei, não me lembro. Se não teve nada ou se teve um pouquinho lá, mas você aceitou fazer. Sim. Se teve grana, foi muito pouquinho. Você topou fazer. Então, realmente, o meu desejo na época de fazer filmes era maravilhoso. E como você disse, 15, quase 16 anos depois, são 17 filmes no currículo. Sim. Né? Sempre, mas sempre com muita dificuldade, sempre com muito descrédito, né? Sim. Mas falando da parte boa, alguns editais ganho, né? Nós já chegamos a fazer rifa. E esse cara aqui, por exemplo, o Luiz, é o responsável pela rifa que nós fizemos no nosso penúltimo filme. Olha só, 13, 14 anos depois, fomos fazer um filme, Aperto, Sim. né, com Milton Gonçalves, um monstro da teledramaturgia brasileira. E ele aceita fazer o filme. Ele leu o roteiro, disse que era muito sensível, delicado, gostou do roteiro, gostou de mim, me emocionei, chorei que nem criança quando ele falou isso, né? E aí contei pro Luiz, falei, mas a gente tá sem grana, e agora? E naquele desespero ele falou, vamos fazer uma rifa. E eu fui reticente, falei, não vamos fazer rifa. Por que não? Vamos fazer uma rifa. E fomos batendo um papo, 3, 4 dias depois, montamos a rifa. Então, assim, o desejo, como eu disse no começo da minha fala, que eu já estou me alongando demais aqui, ele mudou, ele sofreu altos e baixos, altos e baixos. E aí, eu costumava dizer que eu fazia cinema por amor. Eu faço cinema por amor. E eu acho que é uma coisa da juventude mesmo, você ter esse tesão de dizer isso, de viver esse amor por fazer o cinema. Mas hoje em dia, não mais. Mas calma. Porque hoje em dia é isso, cara. Eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma casa, e como você disse, eu vivo disso, né? Eu vivo do meu cinema, eu sou professor também, mas... Bom, não vamos nem falar sobre isso. O cara faz uma maior propaganda da faculdade, o cara vem... Não, a faculdade é muito boa, mas o meu salário é muito ruim. Enfim, a gente está com poucos alunos, né? Aquela coisa toda. Acho que todo mundo está sofrendo com isso. Então, eu preciso ter um retorno financeiro com os projetos de cinema que eu faço. Porque fazer apenas pelo amor e pelo brilho nos olhos meus e das pessoas que assistem, legal pra caramba. Mas se eu não tenho retorno financeiro para poder pagar minhas contas básicas e para ter um conforto, passa a não valer mais a pena. Sim. Então, entro em várias crises existenciais, profissionais e pessoais em decorrência do meu cinema, com certeza, do meu trabalho. Mas estamos aí, firme e forte, acabamos de lançar um outro filme, né, que é o Pêndulo, a gente vai falar um pouco sobre ele também. Já tem um projeto novo que certamente vai acontecer agora em 2022. Inclusive você é possível patrocinador. Depois a gente conversa. Enfim, é isso, cara. Então o desejo existe, mas ele é mutável, né? Horas mais, outras menos. A força às vezes é maior, às vezes é menor, e a gente vai tocando. Mas o tesão não acabou, não. Não acabou. Mas falei de um jeitinho tão, né? Não acabou.
Mas, hoje em dia, as minhas produções elas são muito mais racionais do que emocionais. Não vou meter o louco e falar, vamos fazer a qualquer preço, a todo custo, vamos fazer... Não faço mais isso. Já fizemos. Sim. Todos nós aqui, inclusive. Todos nós que estamos nessa mesa, Leandro que está ali atrás também, já fez praticamente por amor. Chega. Se eu não puder remunerar as pessoas hoje, se eu não souber que eu tenho a verba para poder te pagar o Luiz, pagar todo mundo que for participar do filme, aí eu recuo e prefiro não fazer nesse momento.